Fala pessoal, boa noite, como que vocês estão? Viemos aí, né, trazer mais um dia para vocês o desafio 1K. Hoje, né, a gente tô aí um pouquinho resfriado, então não reparem um pouquinho aí os tossidos durante a gravação, beleza? Hoje de novo, né, eu me excedi um pouquinho aqui sobre o número de operações. No início eu tinha me comprometido a fazer uma operação por dia, né? Início de ano, mercado com pouco volume, porém devido a esse contexto de guerra, né? Tem tido bastante volatilidade, apesar que a agenda não tenha tido tantos indicadores macroeconômicos assim, né? Porém, a gente está tendo bastante volatilidade, né? Uma hora a expectativa está boa, uma hora a expectativa ruim. Isso traz movimentação e rearranjo, né? Aos grandes participantes do mercado que fazem preço, né? Realmente tem poder aquisitivo para fazer preço, vamos dizer assim. Inicialmente, hoje, eu peguei essa venda aqui, tá? Como o operacional está encaixando bem, né? Eu não me contentei, então aqui eu já estava positivo, perfeito. Nesse movimento aqui, eu consegui engatar a compra, né? Chegou a dar a meu favor, porém, mercado bastante volátil. Ele voltou e me tirou no 0 a 0 e depois cumpriu o alvo, tá? Nesse momento aqui, né? Apesar de esticado, eu imaginei que ele tinha formado aqui um novo pullback de compra, então eu tentei mais uma compra aqui, né? Apesar que depois do gráfico formado é fácil, né? Imaginar que aqui era um topo. Porém, tentei pegar aqui nessa daqui e me estopou. Talvez um dos grandes, né? Tipo assim, vamos dizer, vacilos ou deslizes do dia de hoje foi deixar ele voltar abaixo do meu preço médio aqui, tá? O que me garantiu o loss de hoje. Um pequeno loss, mas é um loss, né? Não chega a ser um 0 a 0. E nessa aqui, o mercado já tinha revertido para venda, né? Eu consegui pegar uma venda, porém, depois da proteção ele veio e me tirou no 0 a 0. Então, basicamente, fiz o lucro aqui 0 a 0. Aqui eu devolvi, né? Fiquei um pouquinho negativo. E aqui eu tive a oportunidade até de zerar esse loss se eu quisesse. Porém, como a gente carrega o trade até o alvo, né? Cada operação entre si ela é independente das outras, a gente não conduz ela baseado no seu resultado anterior, e sim na operação individual. Então aqui eu fiz o mesmo de sempre e o mercado volátil me tirou, né? Assim como foi aqui, para depois cumprir alvo, beleza? Sem mais rodeios, né? A gente já vai pro vídeo das operações de hoje. Aqui eu vou deixar em velocidade normal hoje, porque durante as edições aqui já está com volta de 4 minutos, tá bom? Quando eu dou play aqui, foi a primeira venda. O mercado vem e confirma a venda aqui com esse pullback, né? Então foi uma perda de mínima com pullback. Aqui eu já consigo fazer a proteção rapidamente, né? Ele paga aqui uma vez o stop. E aqui eu fico de olho na região do alvo, né? Quando eu vejo que ele tenta uma vez, na segunda vez ele não consegue romper, eu já zero na mão, tá? Essa daqui foi a operação, né? Que me tirou 0 a 0. Peguei a compra. Ele me dá aqui um pouquinho de calor, né? O mercado veio dessa pernada de baixo, voltando em V, forte, né? A gente vê um mercado agressivo devido à volatilidade. Aqui eu posicionei o stop abaixo da minha gordura, né? Já tinha ficado positivo no trade inicial do dia. Para ficar um stop técnico, perfeito? Eu creio que eu protegi no time certo, porém, como eu disse, o mercado está realmente volátil, né? Eu protegi aqui ó, por volta de 200 pontos, né? 200, 250 pontos. Só que ele volta, me tira para depois testar a operação, né? Então aqui ele chegou a pagar o trade de 1 para 1 para depois me tirar. Nessa daqui eu insisti na compra. Como eu disse, o mercado já estava um pouco esticado, né? Mas a gente não tem bola de cristal para saber que ele era um topo. Talvez eu poderia ter protegido aqui no meu preço médio, para mim não ter ficado negativo, né? Eu quis colocar um stop até com risco de retorno invertido, para ficar com proteção embaixo desse range que formou aqui, tá bom? Porém ele veio me buscar, né? O mercado realmente reverteu aqui, foi o topo do dia. Um dos riscos, né? Quando você assume fazer mais de uma operação no dia, você pode fazer um saldo um pouco maior do que você normalmente está acostumado, que é o que eu estava buscando hoje, né? Ou devolver o lucro do dia. São algumas escolhas que você faz quando você decide fazer mais de uma operação no dia, tá certo? Nesse caso aqui, eu já estava negativo ó, no dia. Toda vez que ele cruzava
abaixo dessa linha cinza, era o meu preço médio do dia, certo? Então, ele voltando aqui, ó, para me tirar no caso, ele já deixaria negativo. Eu não sei se eu deixei estopar cheio aqui, tá? Eu acho que eu cheguei a estopar na mão. Não lembro, deixa eu ver. Acho que eu saí cheio. O mercado estava bem travado nessa região já. E formando essas espécies de range, né? Formava um range, acumulava e prosseguia. Eu imaginei que ele ia seguir aqui por volta de 1%, que não era tanto alto assim no dia, tá bom? Então, só recapitulando aqui, eu zerei na mão. Eu não deixei chegar no stop, tá? Porque aqui essa rejeição já estava feia. E aqui é a última venda que eu peguei do dia, tá? Mercado acumula, perde o range de novo, né? Perde a acumulação aqui. Na verdade, a distribuição, né? Que vinha do mercado de venda. Eu faço a proteção assim que ele bate aqui por volta de uma vez o stop de novo. Só que, infelizmente, ele veio a me tirar. Né? Aqui eu já não perdia mais nada desse trade. Lembrando que eu não protegi no meu preço médio, eu protegi no preço de entrada da operação, tá? Aqui ele chegou a me pagar 250 pontos, né? Positivo no dia, mas a gente sempre carrega a operação até o alvo, como eu disse, né? A gente não conduz a operação baseada no resultado do dia, e sim na operação individual em si, perfeito? Nesse momento aqui, né, devido à volatilidade, ele resolveu voltar no meu ponto de entrada, para depois ele concluir o movimento, tá certo? Mas eu estava buscando aqui por volta de 700 pontos. Essa aqui seria a minha última operação. Eu estou tentando fazer menos operações, né? Mas eu estou me restringindo no máximo 4. Ontem fiz 4, hoje 4 de novo. Amanhã vamos ver como que vai ser. Bom, voltando aqui. Como eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui a conta simulador, né? E a conta do desafio. E aqui já no relatório, dia de hoje. Também, né? Conta do simulador e a conta do desafio. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, no gráfico de patrimônio, ativos, completo, aqui. Eu cheguei a ficar, né, por volta aqui de, foi aqui, 400 e poucos pontos, né, 440 pontos aqui, ó, positivo, para depois eu devolver o lucro, né, e fechar um pouquinho, levemente negativo, tá? Que dá por volta aqui de, não chega aqui 100 pontos não, né? Mas enfim, voltando aqui, a gente já vai preencher a planilha de hoje. Aqui o resultado, né? Cheio aqui. Lembrando que essa planilha aqui ela não considera as taxas, tá? Só para facilitar meus cálculos. Aqui já falou, avalie melhor a entrada. Eu não cheguei a stop ao GR do dia, né? Porém, foi o stop, certo? A data de hoje foi dia 11. 4 operações. Aqui a gente vai fazer um cálculo do médio aqui. Porque como são 4 operações e a gente preenche só uma célula, tem que ter aqui um resultado médio, né? Então vai ser 595 mais 220 mais 75. Isso aqui dividido por 4. Então ele andou por volta de 223 pontos contra a minha posição hoje. Na média, né? Você está vendo que o stop mais ou menos está dentro da volatilidade, quanto que eu tomo de calor. Isso aqui é um bom indicativo de time de entrada, tá? Qualquer hora eu vou ver se eu acho um vídeo aqui, se ele ainda estiver na internet, que explica essa questão de time de entrada, tá? Ele é até do João Homem. Amanhã eu tento buscar ele aqui para você na internet, se eu conseguir. Assim como eu fiz referência daquele do Amazonas outro dia, que tratava de aumento de volatilidade. Dividido por 4. 334. Então, né, apesar que eu saí negativo hoje, a gente ainda está batendo a média. Talvez aqueles duas operações de 0 a 0, né, andaram bastante, porém voltaram. Hoje também considero que eu não dormi bem, né? Estou bem resfriado. Não dormi bem. Não dormi bem hoje. Porém, o dia no serviço era um dia tranquilo, né? Tranquilo. Também consegui olhar o calendário econômico.
eu tô muito atento, pessoal, a essa troca de horário que vai acontecer nos próximos dias, tá? Depois eu vou revisar aqui para vocês aqui. Depois eu vou revisar aqui para vocês aqui qual a data que vai ser a troca que eu disse que vai parar de abrir o mercado por volta aqui de 11h30, né, do horário de Brasília, e volta a abrir próximo de 10h30, a Dow Jones. Voltando aqui, eu calibrei a frequência, sim, teve confluência, sim, né, operei não contra os indicadores. Risco retorno, eu vou colocar aqui não, devido a uma das operações ali, que eu arrisquei um pouco mais de gordura, eu operei com risco retorno negativo, gatilho em todas, né, quando não foi perca de mínima, foi pro back. Aqui também foi sim, não foi uma compra aleatória, né, foi pro back com confirmação, todas, inclusive a que me estopou, tinha formado range, etc. E o calendário econômico também sim. Voltando aqui, né, seguimos aí com a taxa de acerto de 74%, só para vocês verem aqui no bruto, no mês a gente está com R$428, bacana demais, e no total acumulado por volta aí de R$643, lembrando que aqui ainda tem custo de taxa e imposto, perfeito? Aqui as métricas estão boas, a gente só precisa melhorar aqui um pouco do risco e retorno, e o pullback aqui com a mínima, né, que eu faço, ora eu faço operação de pullback, ora eu faço confirmação de rompimento de máxima de mínima, tá bacana também. O calendário econômico também a gente puxou. Por enquanto, perfeito, né? Se a gente continuar a manter esse desempenho, provavelmente a gente não demora a dobrar a mão, né? Ou pelo menos diminuir nosso risco de alavancagem aqui, como eu disse, tá? Aqui eu vou baixar um pouquinho, que é a meta que eu tô buscando normalmente. Tá dando por volta de 500 pontos, né? Hoje eu cheguei a pegar essa meta aqui de 5%, mas devolvi. Fui tentar dar mais uma alavancada, vamos dizer, se fazer uma gordura. Na verdade, né, agora, né, fora do mercado, como eu vou dizer para vocês, a pessoa que planeja o operacional é essa que vocês que estão conversando com vocês aqui. Ela tem que ser totalmente diferente da pessoa que executa, tá? Por quê? Essa hora aqui é a hora só de você executar o que você se propôs, não é hora de você mexer em nada, tá? Você não decide nada que agora é tamanho de alvo, tamanho de stop, tipo de condução do trade, tamanho de mão. Aqui você só tem que seguir as regras que você se planejou aqui, né? Ou durante a confecção do seu operacional. Eu demorei muito tempo para assimilar isso, tá? Isso é uma virada de chave muito grande. Independente do resultado aqui ser ruim, você tem que seguir as regras que você se propôs, tá? Não sair fora do operacional, etc. No meu caso aqui eu pequei um pouquinho, né? Eu já tinha feito a meta, né? Como o dia tinha bastante ainda volatilidade, eu tentei aqui, de repente, fazer 2 vezes a meta, por exemplo, entendeu? Não foi nem ganância, foi oportunidade mesmo. Se o mercado tivesse ruim, eu ia voltar aqui, como foi janeiro, né? Uma operação por dia, né? Na maciota, como se diz o ditado. Mas tá, por enquanto tá bacana. Salvar. Aqui a gente já vai para a nota de corretagem de hoje, dia 11/3. Como vocês podem ver aqui, né? 4 contratos é como se eu tivesse operado. Aqui aparece 8, né? 4 vezes que eu entrei, 4 vezes que eu saí. Perfeito? E aqui, o custo de débito total. O débito que aparece lá no Profit, mais taxa de registro e taxa de emolumentos. Como a gente sai negativo, não tem imposto, certo? Então, a gente vai lançar aqui na outra planilha, que é essa daqui, menos 18. Só para vocês verem, ó. Calculando direitinho. Então, por hoje aí é isso, né? No mês a gente está com 282 com total compensado por enquanto e pagaria disso aí R$46 de imposto por enquanto, né? Vou salvar aqui. Já voltando aqui, eu creio que por hoje é isso, né? Como eu disse, tentar ser um pouquinho mais eficiente sempre no próximo dia. Uma frase que eu aprendi também com o João Homem aí, que um dia sempre reseta o outro, né? Você sempre tem que chegar no próximo dia
como se aquele fosse o primeiro pregão da sua vida, tá? Não em questão de experiência, mas esquecendo como que foi o dia anterior, se você fechou positivo, se você fechou negativo, tá? Todo dia você reseta e começa do zero, para os seus resultados independerem do outro. Porque se você vem com o sentimento do dia anterior que você foi muito mal, você vai ser aquele trade vingativo. Você vai fazer operações emocionais tentando buscar o resultado do dia anterior. Se você foi um trade que foi muito bem no outro dia, no dia anterior, né? Fez um dinheiro, um lucro exorbitante, você vai ver com aquele sentimento de ego no alto, né? O ego no talo. Você vai vestir a capa ali do super-homem e vai querer dobrar o mercado. E você vai ser estuprado, entendeu? Literalmente falando. Então, né? Creio que para hoje é isso. A gente está aí mantendo o compromisso, mesmo a gente um pouco hoje indisposto, né? Mas estamos aí. Amanhã a gente tenta aí ser um pouquinho mais eficiente e um pouquinho mais de discernimento, né? Ver se a gente consegue extrair mais algum lucro do mercado. Sendo assim, sem mais ensinamentos para hoje, né? A gente se vê no gráfico.